Fala meu pessoal, tudo bem? E aí, como é que vocês estão? Nesse vídeo eu vou falar sobre tudo o que você precisa saber para começar na internet em 2026. Seja você adolescente aí que está pensando em iniciar nessa jornada, seja você um adulto que quer transicionar de carreira, seja você idoso e também quer entender um pouco mais sobre esse universo, esse vídeo aqui vai abordar, na minha visão, todos os princípios para você começar em 2026. E eu tô fazendo esse vídeo com um motivo especial. Eu quero deixar esse vídeo para os meus irmãos. Eu tenho um irmão chamado Bruno. Esse meu irmão tá no último ano do colegial e ele já me pergunta como dar os primeiros passos na internet. E eu tenho uma outra irmã também, chamada Yasmin, ela tá com 14 no 9º ano e ela também quer saber um pouquinho de como que vai para esse mundo da internet aí. Eu decidi dedicar uma horinha aqui da minha vida, do meu conteúdo, para fazer um vídeo não só para eles, porque eu já teria que explicar para eles em algum momento, mas também para outras pessoas que podem se beneficiar com isso aí, tá certo? Então, antes de mais nada, antes de começar o vídeo, peço para que vocês se inscrevam no canal, depois comentem o que vocês acharam aí, se foram conselhos valiosos ou não. E aqui eu vou colocar a minha trajetória, né? Lembrando que eu não quero colocar regras e cagar regra aí para todos vocês, mas eu quero deixar o que eu aprendi nesses últimos 5 anos. Para quem não me conhece, eu sou o Lucas Abiel, eu tenho algumas empresas no digital, agências, softwares, e eu trabalho com isso há 5 anos, muito voltado a tráfego pago, aquisição. A gente vai entrar um pouquinho na minha história nesse vídeo, mas sabe que quem tá falando para vocês aqui é alguém que já faturou alguns milhões de reais com a internet, beleza? Esse vídeo como é que vai funcionar? Eu vou separar ele em tópicos, e cada tópico será um ponto e um princípio aqui do digital que eu vou passar para vocês, beleza? E o primeiro ponto que eu queria já desmistificar e falar de forma aberta sobre isso é que muito provavelmente você chegou nesse vídeo pelo motivo errado. E muito provavelmente a internet atraiu vocês pelo motivo errado. Pô, como assim? Muitas pessoas começam a trabalhar com a internet na ilusão de que vão trabalhar pouco, ganhar muito e ser famosa e bem-sucedida por isso. E isso não ocorre. Em 99% dos casos isso não ocorre. Tem até um livro muito famoso aí, que foi lançado lá em 2008, 2010, chamado Trabalhe 4 horas por semana, de um autor chamado Tim Ferriss. Esse cara ele escreveu esse livro e ele falava como que ele pegava mão de obra de outros lugares para poder trabalhar menos horas e assim viver a vida. E muito disso formou uma legião, né? No início da internet ali foi perceptível que foi feita uma legião de pessoas que acreditavam nisso. E de pessoas que vieram dos princípios desse livro, que queriam trabalhar pouco, que queriam se afiliar a alguns produtos, que queriam fazer ali poucas estratégias de venda e dar certo. E por um período isso funcionou. Dropshipping, né? Que entrou isso aí muito. E por um período isso funcionou. Só que se você está entrando na internet em 2026, sabe que como qualquer mercado, o mercado evolui. Como qualquer coisa que antes, no começo, era possível ser profissional ou ganhar dinheiro com pouco, hoje em dia eu já acho, para não falar que impossível, é muito difícil. Isso requer que você saiba que começar na internet em 2026 não dá para ser só um hobby. Não dá para ser só um passatempo. Se você quer construir negócio de verdade, se você tem interesse em ver esse vídeo para começar na internet de fato, ou dedicar uma vida e fazer uma carreira aqui, não dá para começar meia boca. Por quê? Porque o mercado evoluiu. As grandes mídias começaram já a investir na internet ou começar a olhar com a internet com muito mais apreço, em especial depois do ano de 2020. E não dá para você entrar na internet morno. Esse já é meu primeiro princípio para ti. Se você quer, de fato, viver do que a internet pode proporcionar de bom, que é liberdade geográfica, de certa forma liberdade financeira, poder você escolher com qual segmento você trabalha e com quem você trabalha, quando você trabalha. Se você quer viver disso, é muito importante que você leve a sério desde o primeiro momento. E a partir do momento em que você está levando a sério, você vai enxergar que o mercado ele funciona um pouco como ondas. Assim como eu comentei em 2010, que tinha essa onda aí, né? Isso foi surgindo essa onda de ganhar muito trabalhando pouco, depois veio ali dropshipping, depois veio o mercado de lançamentos. Conforme isso vai evoluindo, conforme vai surgindo novas ideias, as pessoas aqui na internet elas funcionam meio que como manadas. Ela vai vendo uma coisa que deu certo e a galera todo vai fazer. Aí vem outra coisa que tá apontando para dar certo e todo mundo vai fazer. Quem não lembra das rifas, né? Em 2020, 2021 foi muito famoso isso, né? Rifa, todo mundo fazia rifa. Aí do nada, ninguém mais fazia rifa. Agora todo mundo tinha o seu curso. Pô, aí do nada ninguém mais tem seu curso. Aí agora todo mundo é influenciador, porque as marcas estavam pagando bem. Não, agora ninguém mais é influenciador, agora a galera tem suas próprias coisas. Sempre funciona assim, sempre é por ondas. E por quê? Um pouco pelo efeito manada,
um pouco também pela falta de consciência das pessoas sobre qual é o propósito delas na internet, sobre o que elas querem alcançar com essa profissão. É uma série de fatores que eu posso enumerar aqui. Mas o meu conselho para ti, que está vendo esse vídeo, e que eu coloquei no começo da minha trajetória, foi entender que eu não iria trabalhar por ondas. Eu iria trabalhar por princípios. E na internet existem alguns princípios que nunca se sobrepuserão. No caso, ter audiência. Pode ser de várias maneiras, mas ter audiência é uma coisa que nunca vai acabar na internet. Quem tem maior audiência, quem constrói a audiência, quem tem mais pessoas te conhecendo e no seu páreo, perpetua por mais tempo. E a maneira com que você faz isso muda de tempos em tempos. Basta lembrar que há 12, 13 anos atrás não existia Reels, TikTok, nem nada do tipo. Então, um princípio de audiência é algo que tem que ser levado em consideração. É algo que vocês têm que entender que funciona. E não é uma onda. Uma onda é, baseado nisso, né? Baseado no princípio de construir audiência, uma onda é fazer dancinhas no TikTok, viral. Isso é uma onda. Mas uma onda que ela inicia com base em um princípio, construir audiência. Então, entender isso é importante. E eu dei um exemplo aqui para explicar o dinamismo que é a internet. Sempre terá novas ondas, sempre terá novos métodos, sempre terá novas pessoas, e cabe a você trabalhar por princípios. Os princípios de construção de audiência, os princípios de integridade, os princípios morais e éticos, esses sempre vão funcionar, independente do cenário que a internet tiver, independente do formato que tiver mais em alta. E aí, evoluindo nesse ponto, sabendo que a internet ela sempre vai trabalhar por ondas, cabe a você escolher qual você vai surfar. Qual onda você vai surfar? Qual onda casa com o seu modelo de negócio, como você quer trabalhar? Vamos supor que você queira trabalhar com tráfego pago, que é o meu exemplo. Você tem que aproveitar, e eu tive que aproveitar nessa minha jornada, a onda da inteligência artificial. Porque a inteligência artificial começou a escrever muitos anúncios que antes eram necessários publicitários e copywriters para escrever. Então antes era muito mais difícil escrever um anúncio. Hoje em dia é muito mais fácil. Tem que aproveitar. E pelo mercado ser dinâmico, é necessário sempre que você continue se atualizando. Diferente de faculdade, diferente de uma carreira tradicional nos anos 60, 70, 80, 90, 2000, que bastava você ter um diploma ou estudar 4 anos que você era capaz de exercer uma profissão por mais 30, 40. Na internet não funciona assim. De maneira alguma. Na internet você pode reduzir isso a pelo menos 10 vezes. Se você estuda por 3 anos, em vez de você conseguir colocar uma coisa por 30, você consegue aqui na internet conseguir uma coisa por pelo menos mais uns 3. Para não falar que é menos. Então, saiba que ao escolher a internet, você precisa sempre estar se atualizando. Senão você fica para trás. Se eu lá atrás não tivesse aprendido a fazer anúncios com inteligência artificial, muito provavelmente a minha agência não teria mais nenhum cliente. Porque a gente entrega como um serviço essa escrita de anúncios, né? Tanto estáticos quanto roteiros para vídeo. Então, entenda que continuar estudando vai fazer parte do seu trabalho. E isso enobrece, de certa forma. Isso faz você criar consciência. Faz você, a partir de um determinado momento, entender qual onda vale a pena e qual onda não vale. Ter esse discernimento entre o que é burburinho de mercado e o que não é. O que vai vir para ficar. Conforme você for tendo tempo, você vai conseguir discernir. Isso é importantíssimo. E na internet também, puxando esse gancho do discernimento, é muito fácil você identificar quais são as pessoas virtuosas e quais são as pessoas que se dão bem porque fazem um bom trabalho das pessoas que são picaretas. É muito fácil de você separar. E como é que você separa? Você separa basicamente olhando 3 coisas. O primeiro é o tempo. Ninguém que engana os outros e ninguém que é picareta, ele consegue ficar fazendo o que ele está fazendo por 5, 10, 15 anos. Então a primeira coisa é o teste do tempo. Olha se essa pessoa ela tá do jeito que ela fala que tá há bastante tempo.
Óbvio, tem casos e casos de pessoas que rampam muito rápido e já mostram uma ascensão, pô, surreal na internet, isso acontece. Mas se acontecer, desconfie. Entenda que ela não passou no primeiro crivo, que é o teste do tempo. O segundo ponto, sobre diferenciar quem são as pessoas bem-sucedidas de verdade e quem tá te enganando e é picareta, é você tentar entender, por trás do que ela tá falando, como que de fato ela ganha dinheiro e como que é o racional disso, qual é o princípio por trás disso. E aí vou voltar no exemplo que eu tinha comentado sobre rifas. Todo mundo fazia rifa. Um monte de influenciador fazia rifa. Mas como é que eles ganhavam dinheiro com rifa? Qual é o princípio por trás da rifa? O princípio por trás da rifa, que nasceu como um mecanismo de arrecadação social, né, para uma causa, foi feita com bens. Então eles pegavam na ganância do público um item, podia ser um iPhone, podia ser um computador, podia ser um carro, podia ser uma moto, enfim, qualquer coisa, e sorteavam uma rifa, faziam uma rifa, sorteavam esse item na rifa e vendiam mais cotas disso do que era o custo do produto para arrecadar o outro ágio. Bom, interessante. Mas percebe que, então, o princípio que ele está usando é de construção de audiência e monetização por trás de uma base de clientes, com a promessa de uma coisa que está distante, que uma em 1 milhão de pessoas vai ganhar. Então percebe que o princípio ele difere um pouco ali do que é tão ético e difere também de coisas que perpetuam por muito tempo. É difícil você ver hoje em 2026 muitas pessoas fazendo rifa. Eu me lembro de 2 aqui que fazia desde a época de 2020. Algumas pessoas foram presas, né, porque faziam ilegal. Enfim, não vou entrar nesse mérito porque esse vídeo não é sobre rifas, mas é um vídeo para vocês entenderem que esse é um segundo crivo. Entender o mecanismo por trás do dinheiro dessa pessoa. E o terceiro ponto é olhar como essa pessoa mede sucesso e com quem essa pessoa está aliciando a sua imagem. Fica muito com o pé atrás com pessoas que só aliciam imagem com outras pessoas que não são tão boas. As grandes mentes que eu conheço aqui na internet, que eu conheci pessoalmente, elas só se aliciavam com pessoas de princípios. E elas tomavam muito cuidado com quem elas iam colocar a imagem em paralelo. Porque é muito difícil de você construir a imagem aqui na internet. Você precisa de uma série de conteúdos, uma série de provações, muitas pessoas te acompanhando, mas é muito fácil você destruir essa tua imagem. Basta se aliciar com a pessoa errada, fazer uma parceria com a pessoa errada, que em pouco tempo é capaz de você estar sendo jogado aos leões ali. Então veja muito bem com que essa pessoa está se aliciando. São pessoas de bem, são pessoas que não têm nenhum alvo nas costas, são pessoas que nunca fizeram nada de errado, que não têm processos ativos em relação a coisas ruins da vida, não enganam ninguém. Olha lá, é fácil de você entender. E desse discernimento, você consegue entender quem são as pessoas virtuosas ou não. E continuando um pouco nesse tópico, a gente fala aqui sobre as multiprofissões que existem no mercado digital. No mercado da internet, quando você entra nela, quando você sonha, né? Vou trabalhar com a internet, você nem imagina que tem subprofissões aqui dentro, né? Você acha que trabalhar com a internet é fazer tudo. E não. Existem subprofissões aqui dentro. Eu vou listar algumas. Copywriter, que é a pessoa que escreve anúncios, escreve textos persuasivos a fim de vender e a fim de controlar a audiência, levar a audiência a algum lugar. Esses textos podem vir a ser vídeos depois, pode ser cartas de vendas, pode ser e-mails, pode ser mensagem no WhatsApp. Tem várias formas que esses textos podem ganhar vida. Mas esse é o cara responsável por entender do público e entender como que mexe com o público. Uma característica do bom copywriter é ser uma pessoa que gosta de escrever. Uma pessoa que gosta de imaginar, que gosta de entender ali a antropologia das coisas, entender um pouco sobre o ser humano, sobre o público-alvo. Um bom copywriter é aquele que consegue escrever suas ideias e consegue passar tempo escrevendo. Hoje com a inteligência artificial, com muito auxílio ali. Mas, geralmente, copywriters são pessoas mais criativas. Pessoas que olham o mundo sobre uma ótica de arte. Eu definitivamente não sou essa pessoa. Definitivamente não. E essa é uma das profissões. Tem também ali o designer, que é a pessoa que
vai fazer as peças publicitárias. Então, a tua página, os seus posts, é o cara que vai fazer banners, outdoors, enfim. É o cara que trabalha dando vida a isso. De uma maneira bonita, de uma maneira autêntica, de uma maneira que converse com a marca. Geralmente essas pessoas também tem uma veia mais artística ali. Pessoas que não gostam, geralmente, de cumprir tanto prazo, cumprir tanta rotina, olha mais para a criação das coisas, não são tão teóricas ali, né? São geralmente pessoas um pouco mais soltas. E aí a gente vai evoluindo. Tem a minha profissão, que eu escolhi para começar, que foi gestão de tráfego pago. Basicamente, é a pessoa responsável por analisar onde faz sentido você colocar as suas publicidades. Então, uma vez que você tem um copywriter para escrever onde e como que tem que tocar o coração do seu cliente a campanha, e você tem as peças do designer, você escolhe onde é que você vai anunciar. Você vai anunciar no YouTube, no Instagram, no Facebook, por onde você vai anunciar? O que você espera desses anúncios? Quais são as métricas que você quer ter? Qual retorno você espera? Como é que você vai metrificar esse retorno? Aí, esse é o papel do gestor de tráfego. Aí a gente entra nessa minha profissão. E geralmente são pessoas que são um pouco mais aficionadas ao empreendedorismo, porque gestão de tráfego pago você consegue fazer para 10, 15 empresas ao mesmo tempo. São pessoas que tendem a ter uma inclinação natural a números, porque você tem que olhar muito número. Então não basta só mexer no sistema ali. O sistema também evolui, né? Baseado naquele princípio do dinamismo que eu falei anteriormente. Você tem que saber muito bem onde você está colocando o seu capital. Porque tráfego pago é alocação de capital. Você aloca capital onde te dá o melhor retorno. Através de publicidade. E mexe nas variáveis que você tem ali na mão. Funil de vendas, anúncios, atendimento. Tudo isso são variáveis ali que o gestor de tráfego ele tem que ser capaz de ir desenhando. E aí, tem outras mais, né? Uma que surgiu recentemente, antigamente não tinha pessoas dedicadas a isso, é gestor de automação. Pessoas que trabalham especificamente com automação e fazem com que depois do seu anúncio ou depois que as pessoas cliquem no seu banner, aconteça já uma série de coisas pelos sistemas mesmo. Então, às vezes que o seu cliente ele seja atendido automaticamente, com que após o seu cliente ser atendido já direcione uma ordem para o seu time de produção. É o cara que integra o por trás. Tem que saber de sistema, tem que saber de inteligência artificial, geralmente aqueles caras mais sistemáticos ali, mais introspectivos. E essa é uma profissão que está muito em ascensão. Inclusive eu indico fortemente para quem quiser começar na internet olhar para a automação. Eu comecei com tráfego, mas automação é uma coisa que eu sei que vai crescer nos próximos 2, 3 anos. Inteligência artificial também está muito alocada a automação. Geralmente pessoas que trabalham com automação também são pessoas que entendem de inteligência artificial, porque gostam disso, né? A inteligência artificial ela facilita muito esse processo. E hoje nós já temos algumas empresas caminhando para essa profissão de trabalhar com inteligência artificial aqui dentro. Colocar inteligência artificial nos setores, aumentar a produtividade, aumentar a eficiência. Mas hoje ainda a inteligência artificial, em 2026, no momento que eu gravo esse vídeo, é um pouco vago, né? Ela pode ser usada em várias frentes, várias verticais. É difícil você ter uma pessoa que trabalha com inteligência artificial para tudo. Geralmente é mais direcionado. Então, tem que saber sobre inteligência artificial, mas sabe que tem que ser direcionado a um propósito. E aí, quando a gente fala de multiprofissões, você pode estar pensando assim, tá, mas como é que eu escolho, Lucas? Como é que faz para eu definir qual que eu vou ser, qual que eu vou apostar aqui, qual carreira que eu vou seguir? E eu vou te falar para vocês como é que eu fiz. Eu comecei a estudar um pouco de cada. Então, eu tentei fazer alguns designs na época, tentei pegar meu caderninho e escrever copies para ser um copywriter. Eu também fucei nas plataformas para ser gestor de tráfego. E eu fui testando várias profissões. Mas não só testando a maneira com que eu me saía nelas. Testando como que eu evoluía nelas. Como é que eu aprendia nelas. Testando qual seria a minha rotina inserido nessa profissão. Porque todo mundo escolhe a profissão pelo que sonha em viver e pelos frutos dela. Mas poucas pessoas escolhem a profissão pela rotina que ela dá.
E a rotina é a coisa mais certa que você tem quando você escolhe a profissão, é a rotina. Não tem como você escolher ser um médico e não estar ok com a rotina de estar no hospital. Não tem como você escolher ser um designer e não estar ok de criar várias peças por dia, mesmo que você não esteja tão aspiracional. O profissional, ele é o cara responsável por estar lá todos os dias fazendo a coisa que ele se propôs. A profissão que ele se propôs. O amador, não. O amador, ele só é amador porque ele pode fazer quando ele quer. Ele não tem o comprometimento de um profissional. Ele não é tão cobrado quanto. Então, para você escolher uma profissão e ser profissional, profissional, é necessário que você esteja alinhado com a rotina dessa profissão. E aí, analisar a rotina, analisar como é que você aprende, analisar como é que você se sai, vai te dar um caminho para você escolher por onde você tem que seguir. Você por você mesmo. Não mira o dinheiro nesse primeiro momento. Porque todas essas profissões que eu disse aqui, pode ter certeza que com todas elas dá para você ganhar muito dinheiro. Com todas. Sem exceção. E teve outras aqui que eu não cheguei a comentar muito sobre. Como TI, suporte, SDR, closer, enfim. Vou falar um pouco mais dessas, que é a inclinação, inclusive, dos meus irmãos. E a partir do momento em que você começa a entender da rotina, entender de tudo isso que eu tô dizendo aqui sobre a profissão, você entende que o dinheiro ele é secundário. Porque o dinheiro ele vai vir. Ele vai vir da excelência, ele vai vir da repetição, ele vai vir do posicionamento. Ele vem de várias frentes. Só que escolher por dinheiro é uma das coisas que os iniciantes mais erram. Ele só olha assim, tá, onde é que dá pra eu ganhar dinheiro o mais rápido possível nisso aqui? E ele não pensa que pra ele ganhar dinheiro o mais rápido possível, ele vai ter que ser bom, e pra ele ser bom ele vai ter que se dedicar várias horas, e pra ele se dedicar várias horas ele tem que estar repetitivo os dias fazendo aquilo ali, e aí é onde a maioria das pessoas desistem. Então, para escolher a tua profissão, leve em consideração outras coisas que não dinheiro. Dinheiro é importante, sim. Tem um livro que chama Empresas Feitas para Vencer, do Jim Collins. Esse livro ele lista, basicamente, as empresas, as 20 empresas de 1970, se eu não me engano, até 1990, que mais cresceram nos Estados Unidos, estavam listadas em bolsa, as que mais cresceram em comparação com os seus pares. Então, assim, tinha uma empresa de caneta e tinha outra empresa de caneta. Tinha uma que crescia 200% e tinha outra que crescia a um crescimento de 10% todo ano. E ele foi analisar, tá, por que essa cresce 200 e a outra cresce 10? E aí ele fez os princípios lá, e o livro ele conta de todos os princípios, mas tem um que é muito importante nessa sua escolha de profissão. Basicamente, nesse livro, ele te dá 3 conceitos importantes que podem te ajudar na hora de escolher uma profissão. O primeiro deles é escolher algo que você consegue ser o melhor do mundo. O que é ser o melhor do mundo? É poder seguir sendo profissional sobre a tua ética e que você consiga evoluir a ponto de ser lembrado e ser notoriamente melhor do que os outros naquilo. O segundo ponto é escolher algo que mova o seu motor econômico. Não adianta agora você, em 2026, querer revelar fotos, que dificilmente você vai ser bem sucedido. Hoje tem o celular, né? Então, meio que ficou obsoleto. E uma terceira coisa que ele fala é um pouco sobre rotina também. Então, você tem que estar de acordo em seguir essa rotina. De acordo em seguir essa rotina e continuar evoluindo nisso. Então, é mais ou menos isso sobre as profissões. E por que eu escolhi tráfego pago? Porque eu vi que em 2021, quando eu comecei tráfego pago, pouquíssimas pessoas ao meu redor sabiam disso. Pouquíssimas empresas ao redor da cidade que eu morava faziam. E eu entendi que com o crescimento da internet ia ser inevitável os negócios migrarem para lá. Então eu vi que tinha um canal de crescimento. E como tinha pouca concorrência, eu conseguiria ser alguém relevante. Conseguiria ser alguém que as pessoas parassem para escutar ou que as empresas contratassem. Na minha cidade, até hoje, eu conheço 4 pessoas que trabalham com tráfego. 4. Minha cidade Natal tem 80 mil habitantes. 4 trabalham com tráfego. Tá entendendo? Ainda não difundiu. Você provavelmente conhece na sua família ou na sua rede de negócios empresas que não trabalham com tráfego pago. Só você olhar aí os profissionais que você consome o serviço. O teu barbeiro,
o teu dentista. Veja aí se eles fazem tráfego pago. Muito provavelmente não. Então mesmo em 2026, hoje ainda tem muitas pessoas que não fazem tráfego pago. E aí, como eu tinha visto isso em 2021, que imaginei uma vertical de crescimento, comecei a estudar. Também porque eu tava ok e eu gostava de entender mais de vários outros negócios. Eu gosto ainda. Eu sou extremamente curioso. Ou nunca passaram na sua cabeça, passaram na cabeça de vocês, entender como é que a empresa que faz garrafa ganha dinheiro. Mano, como é que os caras fazem garrafa e eles ganham dinheiro, cara? Tá, como é que é? Tá, eles fabricam, mas tem que fabricar de quantas unidades? Eles têm que ter fábrica própria e sozinho. Aí eles vendem por onde? Site, revendedor, representante. Eu queria entender. Como eu quero desde sempre ser empreendedor, né? Depois que eu parei de jogar futebol, sempre me peguei ali no empreendedorismo, ganhar dinheiro, né? Eu queria entender. Quanto mais eu entendesse dos negócios, melhor eu conseguiria fazer o meu. Então, eu sempre fui muito curioso para entender como é que funcionam os modelos. E você trabalhar na aquisição de um negócio, trabalhar na vertical de aquisição de clientes, trabalhar no tráfego pago de um negócio, faz com que você aprenda sobre ele. Aprenda sobre os clientes, aprenda sobre padrões de consumo, aprenda sobre precificação, que você vai ver, se você colocar uma oferta muito maior do que a concorrência sem diferenciais competitivos, você não vende. Você entenda sobre cadeia de suprimentos, não adianta nada você vender se você não tem estoque, por aí vai. Então, o tráfego pago, ele foi uma profissão que eu entendi que ele estava no meio dessa cadeia toda. E essa cadeia toda me gerou curiosidade e eu quis saber como é que funcionava. Eu comecei trabalhando com uma marmitaria. Assim que eu comecei a trabalhar com tráfego pago e falei assim, pô, vou trabalhar com tráfego. Teve um tio meu, na época, que ele começou a trabalhar com design. E eu falei, pô, vamos se juntar então. Você faz tráfego pago, eu faço tráfego pago, você faz design, você faz o anúncio, eu coloco lá pra rodar e vambora. E aí a gente se juntou. E um certo dia, colocaram um cartão de uma nova marmitaria que tava abrindo na rua dele. Um cartãozinho, um folhetim. Ele falou, putz, tá abrindo, é nova. Será que eles não querem colocar tráfego pago? E ele foi lá, prospectou elas e esse foi meu primeiro cliente pagante. Me pagaram R$500 por mês. Chamava Marmitaria das Meninas. 250 pra mim, 250 pro meu tio. E na época, pouco antes de eu decidir que o tráfego pago era pra mim, eu não tinha dinheiro pra comprar os cursos de tráfego pago. Então, eu trabalhei no call center 2 meses e meio, em um call center mesmo, ligando pros outros, vendia refinanciamento e portabilidade financeiro, né? Pra juntar o dinheiro do curso. Minha avó me deu uma parte também e eu comprei um curso de R$1.000 na época. Curso do Pedro Sobral de tráfego pago. E aí estudei tudo. Pô, vi tudo que dá pra ver. Me aprofundei. Vi que as plataformas também tinham outros cursos. Gostei muito ali. E aí, esse primeiro cliente, como eu ganhava 600 no call center, né? Esse primeiro cliente me deu 250. Eu já fiquei felizão, porque agora eu tinha tempo pra poder estudar. E agora eu já era um profissional da área. Por quê? Porque eu já estava ali inserido todos os dias. Todos os dias eu ia ter que estar fazendo aquilo, todos os dias eu ia ter que entender um pouco mais daquilo. E aí comecei. Uma marmitaria, depois um outro site, depois fui trabalhar em uma outra agência para pegar experiência, aí fui trabalhando com múltiplos negócios. A agência ela foi rampando de 10 mil para 100 mil, para 1 milhão no ano de faturamento. Até a gente atingir 3, 4 milhões, que é o nosso recorde de faturamento hoje, no momento que eu gravo esse vídeo, anual. Então, essa foi um pouco da minha trajetória do porquê eu escolhi tráfego pago. Mas, lembre-se, não foi só porque eu gostava, foi porque eu vi motor econômico, eu estava ok com a rotina e eu me dediquei. Me dediquei a ponto de começar a dar frutos. E aí foi bom. A partir do momento em que eu comecei a ganhar dinheiro com a internet, surgiu algumas armadilhas no percurso. Então, como tem vários jovens aqui vendo esse vídeo, toma cuidado um pouco sobre antecipação de sonhos. Sobre você já comprar tudo que você quer comprar, sobre viajar, sobre mudar a vida da sua família, de todo mundo, dar dinheiro pra todo mundo. Cuidado um pouco com isso. Eu, por muitas vezes, perdi dinheiro com essas coisas. Então, eu antecipei algumas coisas que eu acho que não precisava ter antecipado. Comprei um carro à vista. Um Audi Q5. Eu não precisava ter esse carro à vista. Eu não precisava ter comprado à vista. Eu não precisava comprar o carro na época que eu comprei o carro, pra vocês terem noção. Mas eu queria um carro. Então toma cuidado muito com o sucesso, porque o sucesso ele
por jovem ainda, né? Quando você entra na internet, o sucesso ele é muito sedutor. Você acha que por você estar faturando naquele mês, você sempre vai faturar o que você está faturando, sempre vai aumentar. Por você estar se dando bem na profissão, você acha que nunca vai se dar mal. Por você estar com um contrato muito bom, com um cliente muito feliz, você acha que ele nunca vai te largar. E não é assim que funciona na internet. Existem alguns riscos na internet que eu preciso alertar vocês. Por exemplo, o risco de parecer maior, querer ser maior do que você é. Todo mundo, quando ganha um dinheirinho mínimo na internet, o cara quer trocar de carro, viajar, mostrar para os outros que ele é vencedor. Quando, na verdade, esse cara tá só trilhando a jornada dele. Ele só teve o primeiro êxito ali. Dificilmente quem fatura 1, 2, 3, 5 milhões por ano teve um grande êxito já. A ponto de poder sair fazendo besteira. Eu enxergo hoje que eu poderia ter segurado muito mais, entende? Eu reinvesti bastante coisa. Isso foi um dos acertos. Todo o dinheiro que eu ganhava com tráfego pago, grande parte dele eu guardava e outra grande parte eu investi em cursos. Eu já investi facilmente uns 300 mil reais em cursos. Em masterminds, em cursos gravados de outras pessoas, em palestras, em eventos. Então isso aí faz você amadurecer. Faz você ser um cara com um valor maior, porque conforme você vai agregando conhecimento e tendo conhecimento, você vira uma pessoa mais rara. É difícil você achar alguém que ele tenha uma capacidade profunda de resolver problemas na profissão que ele se propõe. E que ele tem referências. E que ele continua estudando. E que ele continua lendo. Teve uma vez que eu vi num podcast um cara que falava assim: se você ler 50 livros sobre um assunto, você já é capaz de palestrar e falar. Como é que era? E fazer cursos sobre esses assuntos. Eu falei, pô, como assim só 50 livros? Então, quer dizer que se eu ler 50 livros de qualquer tema, eu posso palestrar sobre, posso falar sobre, posso dar curso sobre. E é. Mas sabe por quê? Porque ninguém tem a profundidade de ler 50 livros sobre um segmento específico. E essa profundidade é diferencial competitivo demais e ela parte do reinvestimento. Então, existem alguns perigos de você gastar dinheiro à torta e à direita. Reinvestir é algo que é essencial, porque o mercado ele muda, lembra? Então antecipe-se as tendências, continue estudando para você não ser pego desprevenido. Tem também uma coisa que eu preciso falar, que é cuidado com o sucesso repentino e o ego. Eu percebo, e pô, nem achei que eu ia estar falando isso nesse vídeo, mas eu percebo que conforme eu fui ganhando dinheiro com a internet, e aí ganhando dinheiro assim, 20, 30, 40, 50, 70, 100 mil reais no mês, eu fui entendendo que esses valores, por ser muito maior do que a sociedade ganha, né, e meus pais ali, meus pares, meus avós, por vezes eu acreditei que eu era melhor que eles. Ou que eu já era melhor que as outras pessoas por eu estar ganhando mais dinheiro. E não. Não é porque eu tive êxito em uma profissão ou em um negócio que eu sou melhor ou superior que as outras pessoas. Não deixe você cair na soberba, tá? Só porque você tá na internet, só porque você tá ganhando dinheiro na internet, você é melhor do que a sua família, você, é o único que rompeu e por isso você não deve escutar eles. Pelo contrário, eles querem seu bem ali. Talvez não dê pra falar e não dê pra você exigir deles conselhos de negócios, né? Como é que você vai pedir conselho de negócio pra quem nunca teve um negócio? Mas não deixe de ouvir porque eles querem seu bem no final do dia. Então, se eles falarem algo, escuta. Para pra pensar. Seja grato. Eu já fiz várias viagens com os meus pais, com meu pai, com a minha mãe, com meus irmãos. Isso foi um ponto muito gratificante de eu trabalhar com a internet, assim. Então, só cuidado para não ser soberbo demais. Eu vejo que, por alguns momentos, eu fui soberbo. E aí, quando você é soberbo, o dinheiro não aceita desaforo e rapidinho alguém te coloca no teu lugar. Se você acha que você já sabe tudo, se você acha que você já é o melhor, rapidamente a internet ela te coloca no seu lugar. Porque as ondas são passageiras. Bom, basicamente era isso que eu tinha para falar sobre sucesso e reinvestimento. Toma cuidado com o sucesso, reinvista, parte do teu dinheiro, continue estudando, olha para você mesmo e entende se o seu ego não está te atrapalhando, continua fazendo o que te fez chegar até aqui e continua pensando em novas possibilidades para você romper cada vez mais. Por último, quero só deixar um último aviso. Se você está entrando para trabalhar com a internet em 2026, mesmo que você seja novo, mesmo que você não entenda muito sobre como é que funciona o mundo dos negócios, procure formalizar os teus acordos. Procure cumprir com os seus acordos, cumprir com as suas palavras.
É raro hoje, a concorrência é muito ruim, cara. É raro hoje você achar alguém que se propõe a fazer algo e de fato faz algo. Na data que ele disse e como ele disse. Muito difícil. Mas você, como viu esse vídeo e chegou até o final dele, procure formalizar os seus acordos. Se você vai fazer uma sociedade, procura formalizar quais são os deveres, como é que cada um trabalha, como é que funciona se cada um quiser sair. Procura formalizar também os seus contratos, se você for prestar serviço para alguém, perante a essa pessoa e perante ao contrato você escrever tudo que é necessário para te proteger. Porque perder tempo, principalmente no momento que você está querendo viver da internet ainda, é muito duro, é muito penoso. Você poderia estar fazendo outras coisas. Então formaliza seus acordos. Não cai na falácia do no fio do bigode. Ah, não, mas que eu conheço essa pessoa há muito tempo. Não é assim que funciona na internet. Não é assim que funciona na internet. A internet tem várias coisas que é fugaz ali, não é palpável. Então, é comum às vezes você prestar o serviço e a pessoa não te pagar. Isso não é comum na vida real ali, né? Na economia real. Não é comum. Na internet, de certa forma, é mais comum do que nesses outros segmentos. Então formalize os seus acordos, formalize os seus negócios. Não deixe de formalizar, não deixe de escrever, não deixe de fazer essa parte burocrática, que você vai ver que você vai ganhar dinheiro no longo prazo caso você faça isso. E, bom, acho que é isso. Tentei passar aqui um pouco dos meus ensinamentos, tentei passar aqui um pouco do que eu aprendi na minha trajetória, não sei de tudo, fica à vontade para discordar de mim nos comentários, caso eu tenha falado alguma besteira aqui, mas eu realmente fiz esse vídeo com o intuito de deixar aqui no YouTube perpetuado para os meus irmãos, para as outras pessoas que talvez não tenham um cara que trabalhou na internet e trabalha na internet hoje, tem empresa na internet faturando milhões do seu lado. Quando eu comecei no tráfego pago, eu não tinha ninguém ali para me ajudar ou alguém que já tinha feito tráfego pago. Então, espero ter agregado de alguma maneira. Se você chegou até o fim, não esquece de se inscrever no canal, deixar o gostei aí que ajuda o algoritmo, comentar também sobre os princípios ou sobre suas dúvidas, que eu costumo responder todo mundo, sou eu mesmo, o canal tá no começo. Vamos que vamos. Me segue lá nas redes sociais, Lucas Abiel, no Instagram, e fiquem com Deus. Até mais e boa sorte nessa sua trajetória na internet.